Olá a todos. Continuando nossos estudos sobre o Pirkei, essa semana nós lemos duas perashot que estão interligadas com um dos capítulos do Pirkei. E é muito interessante para o Hashem que tudo na vida, nada é por acaso, né? E tudo na vida tem uma conexão. Então, eu gostaria de falar sobre essas duas parashot mais direcionada ao Pirkei, entendeu? Que nada mais é do que a Lashonará, né? Que está inclusa no contexto das Perashiot, onde Miriam começa a ter um sinal na pele, né? Devido a ela ter falado muito pouco do seu irmão. Né? Ela apenas se referiu ao seu irmão Moshe, porque dizendo que ele não tinha trazido seu esposo. E ela e Aron foi muito rápido o que aconteceu, mas o Miriam demorou mais um pouco. Foi preciso a interferência de Moshe pedindo para que ela se curasse. Então, mas vamos falar direcionado ao Pirkei. Rebi Shimon, no livro de Pirkei, filho de Rambam, Gamaliel, declarou: toda a minha vida cresci entre os sábios e jamais encontrei algo melhor para uma pessoa do que o silêncio. Ética dos pais. Então, o que isso que significa? Qual é a sabedoria que tem da gente ficar calado? Será que sempre a gente tem que ficar calado? É claro que não. Existem momentos na vida da gente que a gente tem que se manifestar, nossas opiniões, a gente tem que mostrar quem nós somos, mas não de uma forma pejorativa, não de uma forma onde venha nos prejudicar, não só fisicamente, como espiritualmente. O espírito, gente, sofre muito mais do que a matéria, na maioria das vezes, quando nós cometemos algo contrário à Torá. Então, o que significa isso que ele falou? Ele alega que, afinal, ele alegou que não há nada melhor que o silêncio, nada mesmo. E para enfatizar o valor do silêncio, ele prossegue dizendo que a expiação não é básica, mas a ação e todos os que multiplicam as palavras produzem o pecado. Ou seja, se eu venho a escutar que fulano se divorciou, tá? Eu já estou pecando por eu ter escutado essa fofoca. Mesmo que esta fofoca, o que me foi dito seja verdade. Porque não interessa a ninguém, nem a mim, nem a que me contou, ou a quem eu vou repassar, ou a pessoa que vai repassar, que essa pessoa se divorciou. A vida é dela. Entendeu? O sofrimento é dela. Existe o que mais existe hoje na televisão, principalmente durante as tardes, e eu não sei se é de manhã também, que eu não assisto, mas às vezes à tarde eu dou uma pincelada para ver um jornal, uma coisa, e vejo lá aqueles programas de fofoca. Gente, o que nós temos a ver com a vida? É disso que nós nos alimentamos ou nós estamos alimentando essas pessoas? É disso que nós saber a vida de artista, de quem casou, de não casou, de quem se divorciou, quem deu isso, quem deu aquilo, quem teve... Não nos interessa. Hoje em dia o Instagram já foi bom, mas hoje em dia o que tem de fofoca no Instagram já não dá mais muito pra gente acompanhar. Hoje as pessoas, nossos amigos, quase não publicam coisas boas. É só propaganda, propaganda e propaganda e propaganda. Então, de onde vem isso? Vem da língua. E a língua, gente, tanto ela mata quanto ela salva. Meu pai de boa memória, Davi, ele falava: minha filha, o que mata não é a guerra, não é o tiro, não é o canhão, não é uma metralhadora. É a língua. Porque a partir do momento que o comandante grita para os seus subordinados atirar, eles já estão fazendo uma ação de assassinato, uma ação de suicídio, porque eles estão se matando
e estão matando alguém, entendeu? Então, todos os tipos de palavra precisamos ter a máxima inteligência para nos proibir de amaldiçoar, sabe? Não usemos palavras que, aquele sabe? Aquele isso, aquele aquilo. Isso só nos traz atraso na nossa vida. Não só matéria, como espírito. O espírito não vai te avançar. O espírito, quando chegar no Lamabá, ele não vai evoluir. Ele vai ter que prestar contas. Entendeu? Maimônides, ele fala o seguinte, ele diz que existem 5 categorias de fala, ou conversa, ou discurso. Discurso associado a uma mitzvah, mandamento. Discurso que devemos ter o cuidado de evitar. Discurso que é repulsivo ou degrada. Discurso que expressa amor e discurso que é permitido. Então, Maimônides explica que não é o que dizer o discurso associado à mitzvah inclui estudar a Torá em voz alta. Ali você está exercendo, você está estudando sim, mas por que você está estudando? O que você quer passar com isso? Às vezes as pessoas fazem fofoca de você porque você dá motivo para isso. Nós vamos já falar sobre isso, sobre o orgulho, a prepotência. Entendeu? Todas as pessoas que fazem Lashon Hará são pessoas orgulhosas, prepotentes, invejosas. Não existe ninguém que viva na fofoca que não tenha inveja. Você quer sempre estar no lugar do outro, você quer sempre se sobressair. Então, às vezes, a palavra, o sábio é aquele que se cala, tá entendendo? Na frente de outra pessoa. Espera que, se alguém te faz uma pergunta, você está no momento de que estão, tipo, um quiz, vamos fazer tal pergunta para ver. Analisa a pergunta. Esse que é o sábio. Não fica respondendo à toa. Isso não vai te levar a nada, entendeu? Então, claramente, Rebi Shimon, ele pode estar referindo a 2 categorias, pois uma é um mandamento positivo e a outra é uma proibição. Não precisamos dizer que já sabemos de uma mitzvah. É isso que eu falei. Não adianta você falar, eu sou melhor, eu estudo Torá, eu sei muita Torá. Para quê? Para que isso? Você está causando inveja e essa inveja vai ser reproduzida. Tá? O discurso repulsivo, ela inclui aquela tagarelice, aquela conversa que não tem utilidade, sabe? Aquelas conversas que não tem nada de espiritualidade, tá? É puramente material. Você não dá uma palavra de Torá, você não fala em Hashem, você não ensina nada. Sabe? Você pode estar falando sobre moda, nós mulheres que nós gostamos de cozinha, pelo menos eu gosto, sabe, de falar sobre a minha casa, sobre uma receita, mas dentro disso a gente pode incluir a Kadosh Baruch Hu. Por que não? E por que não? Uma conversa onde, olha, eu estou dando uma receita, mas aí você explica que aquela receita tem que ser feita com produtos kasher, com marca tal, para que ela não se torne tarefa. Então, é uma conversa que é material. A gente está falando sobre comida, preencher nossa matéria, nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está se espiritualizando, ensinando a alguém, ou trocando ideia com alguém de algo espiritual, né? Não há uma proibição que do tipo de discurso que você possa, como eu falei, falar sobre pessoas, mas falar sobre pessoas mesmo também só elogiando pode causar a Lashon Hará. Por quê? Sempre vai ter alguém que diz assim, a Raquel ou a Bruna, elas são excelentes meninas. Nossa, elas fizeram midrashá. Hoje em dia elas estão casadas com uma família maravilhosa. Os maridos são estudiosos da Torá.
Mas aí uma terceira vai dizer, ah, mas a Bruna, o que é isso? Quando ela era pequena era muito danada. O que tem a ver o passado da criança? O que tem a ver o passado dessa criança? Se subiu numa escada, se tirou a goiaba do vizinho. Nós estamos elogiando aqui o agora. Então isso, mais uma vez, é inveja, tá entendendo? É arrogância, é prepotência. A pessoa nós temos que elogiar positivamente, sabe? E não criticar negativamente. Nós podemos criticar negativamente, não criticar. A gente pode se ver algo errado com alguém, sim. Chegar na pessoa em particular e dizer, olha, fulano, está acontecendo isso. Não seria bom você repensar seus atos, suas atitudes, entendeu? Porque quando você conversa com essa pessoa em particular, você não está humilhando, você não está propagando aqueles defeitos, entendeu? Então, você elogiar em público também tenha muito cuidado, muito cuidado. Não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir o que é de melhor da outra pessoa. As pessoas vão e querem sempre denegrir a imagem de alguém. Estão me entendendo? Aquele rapaz hoje em dia, ele casou, fez techuvá, sabe? Ah, mas quando era pequeno era namorador. E daí? Qual é o problema? Qual é o problema? Não interessa a nossa vida. Não interessa. Ah, hoje a fulana só come kasher. Mas uma vez eu a vi comendo sanduíche na rua de carne. Sim, mas isso há 30 anos atrás, há 40, a mulher já tem 70. Por favor, sabe? Vamos nos espiritualizar, vamos nos elevar. Entendeu? Às vezes a gente fala de uma pessoa, mal de uma pessoa, mas as nossas palavras não condizem com a nossa ação. Você age pior do que ela. Você age de uma forma tão negativa, além daquelas tuas palavras que você está falando pejorativa daquela pessoa, a tua conduta é tão baixa quanto as tuas palavras. Porque as pessoas que têm boa conduta pouco fazem, ou quase nada fazem lachonará. Tá entendendo? Então, como eu falei, as causas que levam a lachonará, uma postura negativa da parte, arrogância, ódio, raiva, inveja e com conversas excessivamente vazias, né? Então, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, como nós gostaríamos de ser tratados, mas muitas vezes as pessoas não sabem ser bem tratadas, as pessoas não sabem ser amadas, infelizmente. Elas talvez não seja nem culpa dessas pessoas. A sua criação não foi com afetividade, não foi com amor, Então elas crescem sem saber dar esse amor, sem saber dar esse carinho, esse lado positivo, falar construtivamente de alguém. Às vezes uma pessoa, ela mente tanto que já faz parte da sua personalidade, já faz parte da sua conduta. Então a gente nunca sabe quem é aquela pessoa, como é que ela vai falar, como é que ela vai deixar. Se você vai você vai se encontrar com alguém, uma amiga, sabe? Tente fazer uma lista mentalmente do que vocês vão conversar. Afaste-se a colega começar conversar sobre alguma coisa negativa, conversar com alguém. Olha, fulana, dá licença que eu vou ao banheiro. Ou então, se você não faz parte daquele grupo, mas você está escutando uma conversa que vai te atingir emocionalmente, te levanta, sai de perto, sabe? Porque essa carga negativa vai para você embora, que você é a terceira pessoa, sabe? Quem faz lachonará, ela prejudica a si mesma, a pessoa que está sendo falada
e a terceira. São 3 pessoas que ela está atingindo. A minha mãe falava assim, minha mãe de boa memória, Lectícia, ela falava assim, quando a gente fala mal dos outros, a gente faz assim, ó, tipo um revólver. Você aponta para aquela pessoa, a Hashem está te julgando e está te voltando as coisas. Tudo que você deseja para aquela outra pessoa tem isso aqui, ó. Então, é tipo um revólverzinho, né? Você aperta o gatilho, pô! A partir do momento que você aperta o gatilho das tuas palavras negativas, a Hashem te julga. E está voltando para você. Seja nessa vida ou na outra. Ou nessa mesma. Entendeu? Quando você, como eu estou falando, quando você ver esse tipo de conversa, te levanta, sai de perto, sabe? Evita, inclusive, perguntar de certas pessoas determinados assuntos, porque às vezes uma pergunta vai dar margem a comentários negativos, sabe? Você, por exemplo, assim, não via tanto tempo a Rebeca. Aí você, poxa, mas você sabia que ela tinha casado e tudo, e estava até feliz, mas queria saber da tua amiga como é que tá a Rebeca. Aí a Rebeca falou, aí a tua amiga, a amiga para quem você perguntou, diz assim, a Rebeca casou? Nossa, mas ela não é feliz não, teve um filho assim, o marido não ganha bem, ela trabalha muito, sabe? O marido só estuda Torá e é só ela que trabalha. O que tem a ver? Você está com saudade da Rebeca, sabe? E não quer saber do sofrimento dela, você não vai resolver. Então, gente, tenham muito, muito, muito cuidado. Às vezes a gente não sabe porque esse mundo está violento. Às vezes a gente não sabe porque a gente sofre. Porque a gente tem determinadas doenças. Porque nossos filhos sofrem. A vida da gente, um judeu fazendo uma coisa negativa vai para todo o globo, para todos os judeus. Aonde ele estiver, não só aqui no Rio, não só em São Paulo, não só aqui, sabe, em Jerusalém, ou só aqui nos Estados Unidos, não, em todos os lugares. A tua palavra, o que você, teus atos, ele é como um vento, ele vai entrar em todas os iudê, assim como teus atos positivos. Então vamos procurar da melhor forma possível ter boas ações, ter boas palavras, palavras de carinho, palavras de positivas, que nos eleve, que eleve a pessoa. Tá bom? Elogiar também, como eu falei, não é muito bom, mas dê sempre, se alguém te procurar para te contar um segredo, o segredo deixa de existir. Mas não é porque você tem aquela pessoa que veio te contar um segredo e você tem uma melhor amiga que você vai lá e contar um segredo, isso não é ter amizade. Tá? Isso não é ser amiga de ninguém. Então, portanto, reflitam sobre a Lachonará, sobre a maledicência. Lachonará é maledicência, Lachonará é inveja, é ódio. Sabe? Por que existe tantos roubos? Por que existe tantos adultérios? Por que existe tanto que as pessoas não estão felizes consigo mesmo? Estudem mais a Torá, coloque mais em prática a Torá, sem arrogância. Você, eu e ninguém sabe mais do que ninguém. Todos nós estamos aprendendo a cada segundo das nossas vidas. Tá ok? Então, eu desejo a todos nos vemos em breve. E não esqueçam, para aqueles que não me conhecem, eu sou Arabanita Iruto Benayon Bezaquem. Eu tenho um canal no YouTube e outro no Facebook. Aqueles que gostarem, se inscrevam, compartilhem, comentem, tá? E se precisarem de ajuda, alguma coisa, me mandem mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube, que se eu puder eu respondo o mais breve possível. Às vezes eu não respondo tão rápido, porque eu não fico vendo as redes sociais sempre. Mas se você puder conversar comigo, se tiver alguma dúvida, a gente conversa, bate papo. Tá bom? Até o próximo encontro, se Deus quiser.